vídeo de hoje eu vou contar para você quais são os principais erros cometidos por líderes, não só líderes jovens, como também líderes com tempo dentro desse papel. Vou contar um pouquinho de como você pode prevenir esses erros e como pode vencer esses desafios para ter uma equipe mais engajada e uma equipe que busca resultado e que traz resultado de verdade. Eu sou a Chaise Roth, eu sou psicóloga e trabalho há 5 anos já com o desenvolvimento de equipes e lideranças. Então vamos lá, falando um pouquinho sobre os maiores erros, né? O primeiro erro é não delegar. É muito comum a gente ver dentro das organizações pessoas que centralizam, e não centralizam por mal, centralizam porque elas acham que talvez as pessoas não vão fazer tão bem quanto ela, não vão fazer no tempo que elas talvez fariam. Isso é bem comum, principalmente quando as pessoas são promovidas de um cargo técnico, onde elas eram excelentes operacionalmente, mas se tornaram liderança e às vezes não têm muita essa habilidade. O que a gente vê? Às vezes é comum a gente se prender àquelas coisas que a gente sabe fazer, que a gente sabe que a gente domina, que a gente sabe que a gente faz bem. E aí, às vezes, a gente acaba centralizando essas demandas, essas atividades que a gente se sente confortável e sabe que a gente desempenha bem. Dentro desse papel de liderança, a gente precisa delegar as atividades, principalmente as atividades operacionais, permitindo que a gente tenha mais tempo para olhar para a estratégia, para olhar para a melhoria das áreas, para entender daqui a pouco por que a gente não está entregando resultado, o que a gente precisa fazer. A gente precisa ter um tempo de pensar estrategicamente. Então, não seja centralizador. Delegue. E o delegar é entender quem está pronto para atender aquela demanda, desenvolver as pessoas. E desenvolver as pessoas também passa pelo seguinte: um exemplo clássico disso é quando eu delego alguma coisa para minha equipe, peço para alguém fazer determinada atividade, e aí essa atividade volta para mim e eu acho que ela não tá boa o suficiente. Qual é o maior erro? O líder ir lá e refazer. E não explicar para a pessoa o que não tá bom e tal, e pedir para a pessoa refazer. O que causa isso? Quando eu, líder, refaço e não dou feedback para a pessoa do que ela precisa melhorar ali, isso impede o desenvolvimento da pessoa. Outro erro é, eu vou pegar para fazer essa atividade, porque se eu deixar para a pessoa fazer, se eu tiver que parar as minhas atividades para explicar para ela, vai demorar muito. E aí, qual é o grande problema? Agora é mais rápido eu pegar e fazer. Só que no futuro, talvez a gente tenha várias atividades como essa pessoa não vai ter aprendido. Então eu tô perdendo tempo. Delegue. Quando tiver alguma coisa que não tá legal, orienta a pessoa, diz pra ela como daqui a pouco pode ser diferente, ajude a melhorar, mas não refaça, não centralize as coisas em você. O segundo erro da liderança é não admitir erros. A gente tem, às vezes, a noção que foi durante muito tempo que o líder ele tem que ter um complexo de Deus, assim, ele tem que saber de tudo, ele tem que saber todas as respostas, ele tem que saber a forma certa de se portar, ou de falar, ou de orientar. Gente, isso é a maior mentira do mundo, principalmente no mundo de hoje. É impossível o líder ele dominar todos os assuntos e saber de tudo. Ele tem que estar aberto para aprender, ele tem que estar aberto para admitir os seus erros. E aí o ponto é o seguinte: se eu não admito os meus erros, eu líder, né? Se eu não admito os meus erros, se eu tenho uma postura de sempre ficar procurando os culpados, ficar olhando para o problema ao invés de focar na solução, eu faço com que a minha equipe ela tenha a mesma atitude. Ela fica caçando culpados, ela fica achando o problema, ela fica focada no problema e nunca na solução. E aí a gente tem um grande desafio, que é um desafio que a gente vê dentro das organizações, que é a criação de segurança psicológica. Se eu sou líder, admito os meus erros, falo assim, cara, errei, não tenho a resposta de tudo, vamos construir juntos, vamos focar em como a gente pode solucionar esse problema. Se eu não faço isso, a minha equipe também não faz isso. E aí eu tenho um problema, às vezes um problema até de ego, né? Então, admitir os erros é importante, assumir que a gente errou, focar na solução. Esses são pontos muito importantes para a gente conseguir atingir resultado, conseguir inovar, conseguir pensar fora da caixa. O terceiro erro, na minha visão, é não dar feedback por medo de como a pessoa vai receber isso.
Ai, mas se eu falar isso pra ela, será que ela vai conseguir? Será que ela vai entender? Será que ela vai ficar chateada comigo? Ou ainda, será que ela vai ficar triste, vai ficar decepcionada? Eu sei que ela se esforça. Gente, se a gente não der feedback para as pessoas, se a gente não disser o que tá bom, o que não tá, como é que ela vai saber que ela tá evoluindo? É muito comum, às vezes as pessoas falam assim, pô, não recebo feedback do meu gestor, não sei como eu tô indo. As pessoas ficam frustradas com isso. E aí, normalmente, os gestores me perguntam, Chay, mas de quanto em quanto tempo eu tenho que dar feedback? Se tem uma coisa que não foi legal, entregou um relatório, ou daqui a pouco a pessoa, na comunicação com o cliente não foi legal, você percebeu isso, não espere 6 meses para dar um feedback sobre isso. Fale, marque uma reunião de 10 minutinhos e faça esse alinhamento. Eu, particularmente, acho que feedbacks formais, eles têm que ter uma periodicidade de pelo menos uma vez por mês. Porque aí você tem tempo para criar pontos de desenvolvimento. Sem feedback, não tem desenvolvimento. Então, não cometa esse erro de não dar feedback. Dê o feedback. As pessoas precisam saber como elas estão indo, aonde elas estão errando para que elas possam melhorar. O quarto erro é achar que tudo é óbvio. Às vezes, quando a gente está a tempo dentro da organização, né? Ou até a gente, enfim, conhece muito bem o processo, a gente tem a tendência a achar que é óbvio. É óbvio que precisa fazer isso dessa forma? É óbvio que precisa pegar as informações lá? Não é óbvio. Isso é uma das coisas que eu sempre converso com lideranças dentro do desenvolvimento. O que é óbvio para você não é óbvio para as outras pessoas. Então, comunique-se com clareza. Prepare a comunicação. Saia da sua bolha das certezas e fale assim, bom, mas eu tô falando para outra pessoa. O que é importante eu falar? Quais são os elementos importantes para ela realizar esse trabalho da melhor forma possível? Comunicar com clareza. Isso passa por um planejamento. O que precisa ser dito? Por que isso precisa ser feito? Como eu acredito que é o melhor caminho de ser feito? E se preocupar em entender se a pessoa compreendeu. E comunicar não é só eu falar, é eu também estar aberto para receber, eu buscar entender, eu perguntar mais para entender, isso é empatia também, né? Quando vem alguém com uma dificuldade, eu procurar entender antes o que está acontecendo, de onde vem essa dificuldade, como é que a pessoa está se sentindo com isso, para que eu possa orientar essa pessoa para realizar o melhor trabalho ou para lidar melhor com o desafio. É muito comum a gente ver, às vezes, as pessoas buscando o líder para pedir ajuda e simplesmente, não, faz assim, é isso aqui. Não, procura entender qual é o maior desafio que a pessoa tem antes de dar o conselho, antes de dizer o que precisa ser feito. E aí entra um ponto também de que, às vezes, a gente precisa estimular o nosso liderado a pensar. O que você pensou para a gente resolver essa questão? Como você resolveria? Isso também começa a criar, primeiro, estimula o desenvolvimento, segundo, começa a criar também autonomia e autorresponsabilidade. É importante que dentro da comunicação, principalmente na comunicação organizacional, a gente se preocupe com transparência. Às vezes, é comum a gente ter, às vezes, rádio corredor, as pessoas ficarem sabendo por outras áreas, informações, e aí acaba recebendo informações distorcidas e acaba causando um auê. Sempre que você tiver informações institucionais que são importantes de ser repassada, comunique isso para a equipe. De alguma forma as pessoas vão ficar sabendo. Então a melhor forma de fazer isso é comunicar, evitar daqui a pouco a rádio corredor e construir essa relação de confiança dentro da equipe. Eu sei da informação, eu passo a informação da melhor forma possível. Eu não tenho as respostas ainda, gente, a gente não tem as respostas ainda. Essa é a melhor forma de lidar com isso. Outra coisa em comunicação que às vezes aparece: defina prazos. Grande parte dos conflitos acontecem porque não tem um prazo claro definido. Você não me disse, né? Até quando eu preciso entregar. E aí a tendência é eu entregar daqui a pouco fora do prazo, fora da sua expectativa. E aí, mas se a gente não definiu um prazo, se a gente não fez um acordo, isso não é óbvio, isso não ficou claro. Então a gente precisa discutir sobre prazos também. Você pode entregar? Ficou claro? Quando você pode entregar? Quando isso encaixa na sua pauta? Tudo bem? Vamos fazer? Você precisa de ajuda? Tudo isso faz parte de uma comunicação, certo? Então, essas são as dicas de hoje. Não cometa esses erros se você for liderança. Às vezes a gente precisa tirar um tempo, precisa tirar tempo para ensinar as pessoas, precisa tirar tempo para a gente comunicar, a gente precisa admitir os nossos erros, a gente precisa dar mais feedbacks e, principalmente, a gente precisa delegar. Não há desenvolvimento se não houver delegação,
Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, assine o nosso canal. Se você estiver vendo esse vídeo no IGTV, curte, compartilha com os seus amigos e eu espero você nos próximos vídeos. Até mais!